E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que funciona o Revit por dentro. Você vai entender a interface, ver as ferramentas, vou te mostrar tudo em detalhes, beleza? E aí você vai ver qual o potencial que esse programa tem de te ajudar a aumentar muito a sua produtividade. Então segue comigo que eu vou te mostrar tudo isso agora. E aí galera, beleza? Eu sou o Mikael, sou engenheiro civil e eu vou te mostrar nesse vídeo como que funciona o Revit por dentro. Esse é um vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo de curso de Revit, ensinando desde o zero, desde como instala o Revit, até você conseguir fazer as primeiras ferramentas, utilizar as primeiras ferramentas e fazer seus projetos, né? Eu vou te mostrar nesse vídeo como que funciona a interface do Revit por dentro, né? As possibilidades das ferramentas, para que você possa entender como que esse programa pode te ajudar a aumentar sua produtividade pelo menos 3 vezes, né? Então, um dos motivos que me fez fazer essa série de vídeos é porque hoje muitas empresas elas utilizam as ferramentas BIM como pré-requisito para emprego, para trabalho, né? Às vezes você está saindo da faculdade agora, né? Ou está querendo procurar um estágio e utilizar alguma ferramenta BIM, ou Revit, ou ArchiCAD, né? Ou outra que seja, ela é pré-requisito para isso, né? Muitos órgãos já públicos já estão utilizando o BIM como projetos em BIM como pré-requisitos, né, de aceitação. Enfim, o mundo mudou, né, não tem mais espaço para o CAD. E aí eu estou fazendo essa série de vídeos justamente por isso, porque não tem mais como ignorar a tecnologia BIM, né, e o Revit é uma excelente ferramenta BIM que te dá, enfim, muitas possibilidades, e eu vou te mostrá-las agora. Então, se você está interessado em aprender mais sobre o Revit, né, ver as aulas desse mini curso, entender como que utiliza o programa, né? Tem interesse, seja ele por qual motivo for, de aprender mais sobre essa ferramenta, se inscreve aqui no canal, né? Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo dessa série de vídeos onde eu te ensino do zero como utilizar o Revit. E tudo isso de forma gratuita aqui para vocês. Mas vamos lá ao que interessa. Como eu te falei, essa série de vídeos ela é para te ensinar do zero, né? Como utilizar o Revit. E o primeiro passo é justamente como instalar o Revit, né? Então, para que você saiba como instalar o Revit, eu não vou ensinar aqui novamente, mas eu fiz um vídeo, eu vou deixar ele aqui nos cards, para que você aprenda como instalar o Revit na versão estudantil, diretamente da Autodesk, né, o original, onde você vai poder estar utilizando ele durante 3 anos, né, o que dá para estudar tranquilamente, tá bom? Então, qualquer coisa, se você ainda não tem instalado na sua máquina e tal, aqui já é para quem já instalou. Dá uma olhadinha lá nesse vídeo, que eu te mostro passo a passo como fazer para baixar e instalar ele na versão estudantil, beleza? E eu acredito também que você que está aqui já sabe o que é BIM, já sabe o que é Revit, né? Já decidiu que aprender um software BIM é importante, né? O CAD está para trás, né? Mas se você ainda não sabe as vantagens de utilizar o BIM, eu também fiz um vídeo te falando sobre as diferenças do BIM para o CAD, né? Por que deve migrar para essa ferramenta, né? Eu vou deixar ele aqui nos cards também, dá uma olhadinha lá. Mas vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender, eu vou te mostrar aqui agora a tela do meu computador. Já está instalado o Revit, tá bom? Na versão 2022. Eu utilizo o Revit em português, mas se você quiser, já tem instalado na sua máquina e por algum motivo instalou em inglês e quer botar para português, ou quer mudar de português para inglês, é muito simples, tá? Basta clicar com o botão direito nele, né? No seu atalho, seja ele na área de trabalho, aqui na barrinha principal do Windows, né? Clicar em propriedades. E aqui, ó, você tá vendo que tem PTB. Quer dizer que o meu Revit ele está na linguagem português Brasil, né? Se eu quiser mudar ele para inglês, é muito simples. É só eu apagar esse PTB, essas 3 letras, e colocar ENG. Pronto. E ele já vai estar em inglês, no inglês dos Estados Unidos. E clicar em OK. O meu eu vou deixar em português mesmo, tá bom? Vamos abrir aqui o Revit para a gente conhecer ele. Essa versão que eu baixei é a 2022, né? É a mais atual. Mas é o mesmo para versões anteriores também, 2020, 2021, 2019, né? É o mesmo processo, tá certo? Bem, ele já abriu aqui e essa é a tela inicial dele, né? Bem o jeitão dele mesmo. Aqui no meu já tem alguns projetos, algumas coisas, arquivos meus que eu já fiz. Mas normalmente essas duas amostras aqui iniciais, eles sempre aparecem essa barra aqui embaixo com algumas famílias, tá? Do Revit, mas eu vou explicar o que são famílias, né? E modelos mais pra frente. Na verdade, modelos eu vou falar logo com vocês aqui. Aqui no Revit, né? Se a gente for abrir ou criar um novo projeto, né? Clicando ali,
eu posso criar ele como um modelo. Os modelos, eles são como se fossem templates, né? São os templates, onde eu posso criar um novo template do zero, né? E posso criar um projeto com base em um template. Por exemplo, eu vou usar aqui um template de arquitetura, para criar um projeto de arquitetura, por exemplo. E ele já pré-carrega algumas ferramentas, né? Algumas disposições de painéis de forma a facilitar a construção do projeto de arquitetura, na disciplina de arquitetura. O Revit ele trabalha com disciplinas, o que facilita o trabalho na hora de executar, de fazer diversos tipos de projetos, se é estrutural, se é elétrico, se é mecânico, hidrossanitário, enfim, né? Mas essa é a cara do Revit, é o jeitão dele, né? E aqui a gente vai ver logo de cara, né, essa área branca, né, que é a área de trabalho do Revit. Aqui a gente consegue mudar a cor dela, deixar preta, né? A galera que veio do AutoCAD às vezes gosta de utilizar preto, mas o mais comum é que seja utilizado branco mesmo, tá bom? E aí aqui a gente tem a barra de ferramentas, tá bom? A barra de ferramentas ela tem aqui, se eu clicar aqui na parte de arquivo, né, a área de salvar, né, os projetos mais recentes, né, imprimir, salvar como, abrir, enfim. Aqui em arquitetura vem as primeiras ferramentas, que é justamente as ferramentas que você vai utilizar com mais frequência para a parte de projetos de arquitetura, né? Construir paredes, tem vários tipos, inserir portas, janelas. Os componentes são as famílias do Revit, né? Cadeiras, tubulações, enfim, tudo que não é elemento estrutural é um componente, né? E aí você pode inserir eles aqui. Colunas, né? Telhados, forro, piso, guarda-corpos para escadas e rampas, né? Inserir textos, né? Criar ambientes para que eu já possa definir a área do ambiente, plantas de área, separadores de ambiente, se é um ambiente que não tem paredes dividindo, mas às vezes é cozinha e sala integrada, mas eu quero separar porque a cozinha só vai até tal ponto, né? Mesmo que não tenha uma parede lá, eu posso usar um separador de ambientes para isso, né? Criar shafts na parede, né? Definir eixos, né, de trabalho, planos de trabalho, né? Aqui a gente tem a parte de estrutura, onde aqui eu posso colocar vigas, paredes estruturais, né? Não só paredes de fechamento, mas paredes que vão ter uma função estrutural, né? Colunas também, pisos, criar treliças, eu posso criar lajes, né, além dos pisos, inserir as ferragens, né? Criar as ferragens para inserir nas estruturas, né? Porque aqui de fato é a parte estrutural, tá bom? E aí existem várias ferramentas nesse sentido. Muitas delas têm os seus componentes, porque os componentes eles pegam de tudo, né? Existem componentes estruturais, componentes hidráulicos, componentes elétricos, componentes arquitetônicos, né? São todas famílias, né? Da mesma forma, textos, planos de trabalho. Aqui na parte de aço a gente trabalha, como o próprio nome já diz, né? Bem com elementos, né, de metal, né? Pré-moldados. Sistemas são bem voltado aos componentes hidrossanitários, elétricos, mecânicos, né? São para esses dispositivos, né? Voltados a essa disciplina de projetos. Aqui eu posso inserir arquivos, né? Não só imagens, PDFs. Eu posso importar arquivos como base do AutoCAD também, para quem já trabalha com AutoCAD, trazer para cá, tá bom? Carregar uma família nova, né? O Revit ele gosta de trabalhar com vínculos, né? O fluxo de trabalho com Revit com vínculos é muito bom, porque assim eu posso não precisar sempre copiar o arquivo inteiro para cá. Eu posso vincular um arquivo Revit, por exemplo, que já tenha sido feito de arquitetura, para fazer um outro projeto hidrossanitário em cima, para que meu projeto fique mais leve, né? Ele não fique tão pesado quanto um arquivo CAD, às vezes, que você tem que fazer todos os projetos em um único arquivo, né? Aqui ele carrega uma parte desse material e vai deixando mais leve, porque vai ter menos famílias carregadas no projeto, né? O que deixa o arquivo mais leve, o arquivo final. Mas em outra aula eu posso falar disso um pouquinho mais pra frente, tá beleza? E aí aqui na aba de anotar, onde eu faço linhas, chamo detalhes, posso fazer notas para explicar onde estão, onde estão cada coisa, né? Alguns símbolos de projetos. Na aba analisar, aqui a gente utiliza muito quando vai fazer projetos estruturais, né? Onde eu posso fazer projetos analíticos, né? Não só as estruturas, mas componentes analíticos, onde a gente vai
verificar as estruturas, né? Como eu disse, o Revit ele é um programa BIM. Por exemplo, ele não é BIM, né? Ele é uma ferramenta BIM, como eu já falei. E aqui eu tenho um outro programa BIM, o Robot, instalado aqui no meu computador, se vocês derem uma olhadinha aqui, né? E o Robot é um outro programa da Autodesk que ele serve para fazer análise estrutural. Ah, então eu preciso modelar a minha estrutura lá no Robot também? Não, eu posso modelar toda a minha estrutura, também como a minha arquitetura aqui no Revit, certo? E com um clique, clicando aqui em vínculo para Robot Structure, eu posso levar toda essa minha arquitetura, toda essa minha estrutura que já foi modulada aqui, né, da forma correta, direto para o programa, para esse outro programa, o Robot, e lá ele já fica pronto para cálculo estrutural, já para análise. Então agiliza muito o trabalho com isso, muito. Beleza? Aqui é a aba de massas e terrenos, a gente trabalha com a topografia dos terrenos, né? Uma aba de colaborativa, onde a gente pode criar equipes de trabalho, né? Workspaces, onde a gente pode trabalhar melhor, né? Ferramentas de trabalhar melhor em equipe, ao mesmo tempo no mesmo projeto, com disciplinas diferentes, cada pessoa trabalhando com uma disciplina diferente. É muito bacana para o fluxo do projeto, né? As vistas 3D, criar os cortes. Para criar o corte, com 2 cliques eu consigo criar um corte, né? O ponto A e o ponto B. As elevações, que a gente pode utilizar para ver fachadas, né? Eu posso criar vistas de plantas diferentes, primeiro piso, segundo pavimento, terceiro, subsolo, enfim. Aqui eu também posso criar as folhas de plotagem, né? E essas vistas são literalmente para configurar como a gente vai visualizar o projeto, né? Por exemplo, se eu vim aqui criar uma parede, né? Se eu criar ela aqui nessa vista 2D, eu só vejo essa parede assim. Mas eu posso clicar aqui nas vistas, ó, para ver um 3D. E tá aqui, o 3D da parede, né? Eu posso criar um corte, né, dessa parede aqui, com 2 cliques. E aí eu posso abrir esse corte. Abrir esse corte aqui e tá lá o corte 1 da parede, né? Tudo bem rápido, bem simples, né? Então nessa aba de vistas a gente controla tudo isso, tá bom? E aí, se eu apagar o corte, ele apaga a vista inteira. Aqui em gerenciamento é onde eu gerencio todos os recursos do Revit, os vínculos que estão lá, se eu quiser criar um material novo, se eu quiser criar uma textura nova, se eu quiser criar uma estrutura nova, aqui é onde eu consigo fazer isso de forma mais fácil, né? Suplementos existem muitos plugins para o Revit, né? Onde a gente pode inserir esses plugins e colocá-los aqui nos suplementos onde eles vão aparecer. E a aba modificar, que é onde a gente vai mais trabalhar para fazer as modulações no Revit, né? Alterar o tamanho da parede, girar um componente, duplicar, fazer um offset, né? Com o conhecido offset aí de quem conhece já do AutoCAD. Então a aba modificar ela justamente serve para modificar esses elementos, né? E aqui em cima a gente também tem a aba de acesso rápido, onde a gente pode configurar esses botões, voltar o que foi feito, né? Por exemplo, criar o corte de novo, e avançar e apagar o corte que eu já tinha feito, né? Imprimir, botar algumas anotações, vistas 3D, espessuras de linha, enfim. Eu posso pré-configurar essa barra também, lá em cima aqui, ó, para ter algumas dessas ferramentas já para facilitar meu fluxo de trabalho. E aí a gente vai ter também aqui o painel de propriedades, onde a gente pode mostrar a propriedade do que está selecionado. Nesse caso aqui na lateral, ó, se vocês perceberem aqui onde está de azul, tem planta de piso. Por quê? Porque eu selecionei o painel de propriedades, está selecionado aqui a planta de piso, não tem nenhum elemento criado, mas eu estou no nível 1. Né? Se eu clicar na parede, por exemplo, ele vai mostrar as propriedades da minha parede, dizendo que é uma parede básica, genérica de 200 milímetros, né? E todos os seus componentes. Se eu tirar a seleção, eu voltei a selecionar a planta de piso, tá bom? Outro ponto interessante aqui é o painel de navegação, onde aqui eu vejo todas as vistas que existem na minha planta. Térreo, nível 1, nível 2, plantas de forro, vistas 3D, as elevações. As elevações são justamente a gente utiliza muito para fazer fachadas, né? A gente mostra justamente esses pontos aqui, ó, que eu selecionei. Eles mostram as elevações desse ângulo que está sendo apontado.
né? Se eu clicar numa elevação dessa, ele vai me mostrar justamente daquele ângulo de visão, deste ângulo de visão, qual elevação, a vista dessa elevação, como se fosse uma câmera, né? Então assim eu consigo fazer as fachadas tranquilamente de alguma estrutura ou de algum projeto, tá bom? E aí, terminado esse painel de navegação, né? A gente tem também as barras de propriedades aqui embaixo, que elas nos mostram os níveis de detalhamento, né? Eu posso botar em nível realista, posso botar no nível mais alto de detalhamento. Para vocês terem uma noção, eu mudei ali para o nível realista, né? Eu vou só mostrar aqui para vocês ao mesmo tempo a vista 3D, tá? Para que a gente possa ter uma noção do fluxo de como funciona aqui no Revit ao mesmo tempo. Ó, aqui na vista 3D, se vocês derem uma olhadinha, ó, se eu alterar aqui para realista, por exemplo, ele já mostra a cor do concreto, né? Como se ele tivesse rebocado essa parede, né? E aí, dependendo do nível de detalhe, se tiver mais detalhes ali, eu consigo observar isso ou não. Então esse painel aqui ele serve para isso, né? Ele tem mais algumas ferramentas rápidas onde eu posso, por exemplo, clicar aqui, ó, e ocultar um elemento da vista, né? Fazer com que seja reexibido. Aqui embaixo eu posso bloquear se vínculos do Revit, né, de outros programas podem ser selecionados ou não, ajuda muito, né? Selecionar planos de seleção, por exemplo. Se aqui eu quiser selecionar minha parede, eu consigo selecionar porque os planos, né, ele permite que o plano, se eu clicar na face da parede, eu consiga selecioná-la. Mas às vezes isso atrapalha muito, então eu posso bloquear para que eu não consiga mais selecionar a parede tocando na face, somente na borda, né? Depende muito de como cada um prefere trabalhar e em alguns momentos isso facilita muito quando se tem muitos elementos, tá bom? Outra coisa interessante é que eu posso trabalhar no Revit aqui com 3D, né? Tudo que eu fizer em um elemento, em uma vista, acontece para todas, né? O Revit ele é parametrizado, né? E aqui no 3D existe esse cubo, né? Que ele facilita, é um pouquinho diferente do AutoCAD, a visualização do 3D, né? Como que pode ser utilizado. Eu não gosto muito de usar ele não, eu prefiro utilizar o atalho Shift mais o scroll do mouse. E aí eu giro do jeito que eu quiser. Facilita muito o fluxo de trabalho nesse sentido, né? Mas é isso, essa é a cara do Revit, né? Mais ou menos a interface dele, né? Bem por cima para que você tenha só uma visão geral mesmo de como ele funciona por dentro. Nos próximos vídeos eu vou ensinar vocês a utilizar alguma dessas ferramentas do módulo de arquitetura, tá bom? E se não quiser perder nenhum outro vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e se for qualquer dúvida sobre o que eu mostrei aqui, deixa aí nos comentários que eu prometo que vou responder para vocês, beleza? Até a próxima!